Salve, galera, trazendo mais um episódio da Gol de Placa Resenha. E hoje, o tema não podia ser outro. A noite para esquecer do Palmeiras, numa humilhação continental que ficará marcada. Preparem-se, porque o que vimos no Equador, em Quito, vai dar pano para manga. Na fria altitude de Quito, aproximadamente 2.850 metros acima do nível do mar, o Palmeiras desembarcou com o peso de favorito em busca de dar um passo decisivo rumo à final da Copa Libertadores da América 2025. A lógica para muitos era quase evidente. Equipe com história, elenco mais qualificado, tradição em momentos decisivos. Mas o que era para ser uma atuação de respeito, uma exibição cravada no controle e na superioridade, virou um verdadeiro pesadelo que já estremece o Verdão. A casa da LDU Quito, o estádio Rodrigo Paz Delgado, tornou-se palco de uma goleada, 3-0. Um atropelo que, para o Palmeiras, ficará como a pior noite da temporada. Logo aos 16 minutos, o venezuelano Gabriel Villamil abriu o placar para a LDU com desarme, assistência e finalização certeira, aos poucos sendo o catalisador da crônica que o Palmeiras não queria protagonizar. Pouco depois, aos 27 minutos, o argentino Lisandro Alzugaray converteu um pênalti, e para muitos foi o momento em que o Verdão percebeu que o plano iria por água abaixo. E ainda antes do intervalo, aos 47 minutos, Villamil completou o seu segundo gol e fechou a primeira parte com um 3-0 que já deixava a torcida palestrina em choque. E o desafio quase intransponível. Para contextualizar a gravidade, esse placar de 3-0 fora de casa, em ida de semifinal, contra um adversário de menor expressão continental, ao menos em teoria, coloca o Palmeiras numa posição de quase desespero. E por que humilhação? Porque não foi apenas a derrota. Foi o Palmeiras irreconhecível, sem intensidade, sem reação, desorganizado, vulnerável. A posse de bola, as finalizações, os equívocos, tudo denunciava um visitante sem respostas. E para completar, o time escalado, as ausências, o nervosismo, tudo junto apontava fragilidade técnica e emocional. Logo após o apito final, o volante Andréas Pereira tentou explicar o desastre. A altitude atrapalhou, a gente sabia que teria esse fator, mas não podemos usar como desculpa. Temos que trabalhar, melhorar e acreditar. A frase já entrega. Houve consciência de que foi um vexame e que agora resta remontar, o que será tarefa hercúlea. Consegue imaginar a cena? A torcida da LDU em êxtase no estádio, subindo o volume, no frio, no ar rarefeito dos Andes. E do outro lado, o Palmeiras, que chegara com aspirações de final, se viu refém de um cenário hostil. Bola que não chegava, marcações que falhavam, jogadas ensaiadas que pareciam não existir. A altitude virou metáfora da exaustão, mental, física, emocional. Vamos olhar com mais detalhe. A LDU partiu para cima desde o apito inicial. Atacava com velocidade, com intensa marcação alta, explorando o lado direito do Palmeiras, onde parecia haver menos coesão. Villamil foi o protagonista, mas não sozinho. O movimento dos laterais, a pressão, a adaptação ao clima adverso fez a diferença. O Palmeiras parecia em transição, inseguro, com muitos erros de passe e sem criatividade ofensiva. O 3-0 já no primeiro tempo resumia. Não dava tempo para reagir. As bolas paradas, os cruzamentos, os lançamentos, todos foram dominados pelo mandante, que soube se aproveitar da ansiedade do adversário para definir cedo. No intervalo, a esperança de reação poderia existir, mas a segunda etapa trouxe ainda mais revelações. O Palmeiras até tentou, mas sempre esbarrava em nervosismo em uma LDU que segurava, manteve a intensidade que não se deixou levar pela vantagem altíssima. Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras precisava correr atrás do prejuízo, precisava se expor, precisava buscar o gol a todo custo. Mas quanto mais tentava, mais se encontrava diante de uma muralha bem organizada.
A LDU, com tranquilidade, administrou o ritmo, cuidou da bola, equilibrou o jogo e fez da vantagem de 3 gols um escudo psicológico. Já nos acréscimos, com expulsão de Brian Ramírez após revisão de VAR, pouco importou. O 3-0 estava consolidado e o desenrolar não permitiu reviravolta. E agora? O Palmeiras tem o estádio Allianz Parque como palco da volta, marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília. E precisa de um milagre. Jogar para vencer por pelo menos 4 gols de diferença para assegurar a vaga diretamente. Se vencer por 3, leva a disputa aos pênaltis. Qualquer outro resultado, adeus à final. Um cenário que parecia improvável, agora é necessidade absoluta. Para a torcida alviverde, o sentimento é de choque, frustração, talvez até humilhação. Porque o Palmeiras que se viu em campo não foi o Palmeiras que se esperava. Não tinha controle, não impôs ritmo, deixou-se dominar em todos os aspectos. E para quem se lembra das glórias recentes, isso dói ainda mais. Já a LDU vive a noite dos sonhos. Em seu 107º aniversário, entrega uma exibição que ficará na história, pronta para sonhar com a segunda final de Libertadores de sua história. E a comunidade torcedora equatoriana vibra, canta, comemora. O clima frio de Quito, ar rarefeito, altitude, o planejamento que o Palmeiras talvez tenha falhado em preparar e a atmosfera altíssima da LDU, que usou o fator casa e altitude como trunfo. A altitude merece destaque especial, como elemento adverso, fator físico, psicológico, que muitas vezes virou tema de debates em Libertadores, quando clubes brasileiros atuam em locais de maior elevação. Também vale trazer que, historicamente, o Palmeiras nunca havia sofrido 3 gols num primeiro tempo em uma Libertadores, o que torna a derrota ainda mais simbólica. E que a derrota coloca o Palmeiras frente a seu maior desafio da temporada: reverter esse placar, recuperar moral, reorganizar o time, recuperar confiança. A altitude e o clima de Quito como elemento extra adverso. Frio, ar rarefeito, casas que incomodam. A mentalidade da LDU, determinada, focada, explorando erros do adversário. A fragilidade do Palmeiras, montagem da equipe, deslocamentos, ritmo, falta de adaptação. A magnitude da goleada, um 3-0 fora de casa em semifinal, contra time teoricamente inferior. A missão impossível agora para o Palmeiras: reverter em São Paulo, com pressão, com ansiedade, com torcida, com expectativa. O impacto para a torcida, para a atmosfera do clube, para a autoestima. A narrativa de humilhação. Não apenas derrota, mas derrota com destaque, com domínio do adversário, com sensação de goleada e vexame. O antes e depois. O Palmeiras que chegou com aspirações e o Palmeiras que saiu em choque. A festa da LDU, a alegria do ambiente adversário, aproveitando o fator casa e altitude. E aí, torcedor palestrino, o que fica dessa noite em Quito? E você, amante do futebol, assista bem porque isso é futebol sul-americano, sem filtro, com altitude, com surpresas, com humilhações. O Palmeiras parte ferido para São Paulo para tentar dar a volta por cima. E a LDU vai para lá com o pé quase na final, prestes a escrever história. Aqui acabou essa partida de ida, mas o capítulo está longe de estar encerrado. No entanto, já fica escrito: o Palmeiras foi esmagado. Sim, humilhado. E agora tem que acordar. Caso contrário, a Copa pode terminar antes do que muitos imaginaram. Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal Gol de Placa, ativa o sininho, compartilha com a galera, porque histórias como essa fazem parte da jornada. Voltamos em breve com mais análises, mais dramaticidade, mais resenhas. Até lá, tamo junto.